Conversando com o senador Adolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid. Essa entrevista está sendo reproduzida direto aqui pelo portal UOL e pelas redes sociais aqui do Grupo Bandeirantes também. Senador, vai alguém preso nessa história? No final, alguém vai ser preso? Porque as coisas estão se fechando e o nome central parece ser do deputado líder do governo, Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde. Alguém vai preso no final dessa história? Olha, é importante nós compreendermos o que é comissão parlamentar de inquérito. Comissão parlamentar de inquérito, a Constituição já nos diz, no 58, parágrafo 3º, tem poderes próprios de autoridades judiciais. Comissão parlamentar de inquérito, ela instaura e toca um inquérito. É a mesma coisa que um delegado de polícia faz. Então, o que acontece quando um delegado de polícia termina o inquérito? Ele faz indiciamentos e encaminha para o Ministério Público para aí o processo seguir. Nós vamos caprichar nesse relatório final, isso eu posso garantir para todos vocês. O relatório final vai apontar a existência de desses gravíssimos crimes que já identificamos. Veja, este caso aí da Precisa, não vejo possibilidade alguma do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, não instaurar uma ação penal. E essa ação penal depois ser movida, ser encaminhada para a Justiça, ser garantido aos réus o amplo direito de defesa, é claro que a Constituição assegura, mas o processo seguir. Nós vamos preparar um relatório final e eu quero antecipar para vocês, nós esperamos que nesses 2 anos, agora, do novo mandato do Procurador-Geral da República, do senhor Augusto Aras, eu não votei na recondução do senhor Augusto Aras, porque dos 2 anos de mandato dele, eu acho que ele não justificou a função de Procurador-Geral da República. Eu espero que ele me convença do contrário, nesses 2 anos que restam de mandato dele. Ele vai continuar convivendo no mundo jurídico. Eu acho que ele tem uma oportunidade nesses 2 anos aí de passar para a história. Só que eu antecipo que nós não ficaremos dependendo somente dele. Nós estamos pensando e estudando outras estratégias jurídicas para que o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito não seja encaminhado somente ao Procurador-Geral da República. Bom, o senhor disse que não ficou convencido, né, e não votou a favor da recondução de Augusto Aras, mas o senador Renan Calheiros, pelo contrário, abraçou a causa. Abraçou, defendeu, e muita gente diz... O nome do senador Renan Calheiros, ele torna a CPI alvo de críticas. Ele fragiliza a CPI claramente. E não sem motivo. E muita gente disse que essa eufórica defesa de Renan Calheiros pela recondução de Augusto Aras tem a ver com o fato do procurador ter sido crítico em relação à Lava Jato, pelo menos nesse momento. O senhor vê relação de causa e efeito aí? Em relação, assim, não é somente em relação à Lava Jato. Eu acho que o Procurador-Geral e a Procuradoria-Geral da República se absteve de investigar qualquer indício de corrupção no âmbito do governo federal. Só existe comissão parlamentar de inquérito porque houve uma omissão clara da parte do Procurador-Geral. Mas é que nessas horas os opostos se aproximam. Então, Renan Calheiros é desafeto do governo Bolsonaro, claramente. Claro. Mas quando se fala em Lava Jato, em punir irregularidades, parece que essas forças se unem, né? Eu acho o seguinte, não é só... A Lava Jato foi uma operação e assim, me permite dizer uma coisa. Eu acho que a credibilidade, inclusive, da própria operação acabou sendo muito prejudicada pela condução dada pelo principal representante da operação, que era o juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro não poderia nunca, em momento algum, ter assumido um cargo em governo. A função dele era de magistrado. Aquele gesto, às vezes os gestos... mais arrastam do que palavras. Aquele gesto de deixar toga, se tornar ministro, e não é porque é ministro do governo Jair Bolsonaro, ministro de qualquer governo, deixar a função que estava, eu acho que comprometeu inclusive a credibilidade da própria operação. Então, por isso, a Operação Lava Jato, ela já foi no passado uma referência de combate à corrupção, mas ela não é a única operação de combate à corrupção. O que aconteceu é mais grave ainda durante esses 2 primeiros anos da gestão
do doutor Aras. Durante esses 2 anos ocorreu uma blindagem contra todas as operações de combate à corrupção, a não ser aquelas operações de combate à corrupção que poderiam interessar ao governo Jair Bolsonaro. Que, a propósito, veja, na CPI, a gente tem ouvido muitos senadores governistas, tem que investigar estados e municípios. Houve um impedimento do próprio Supremo Tribunal Federal sobre nós avançarmos sobre essas investigações. Em segundo lugar, nós temos que incentivar as Assembleias Legislativas a tocarem essas investigações no âmbito dos seus estados. Em terceiro lugar, veja, as informações de todas estas traquinagens que nós estamos descobrindo no governo federal, sabe como chegaram à CPI? Através de documentos de operações do Ministério Público Federal que ocorreram no âmbito dos estados. Sabe essa história que eu acabei de contar aqui para você? Essa história relacionada ao senhor Ricardo Santana? Nós descobrimos essa história a partir de uma operação do Ministério Público Federal do Pará. Foi aí que nós tivemos todos esses dados do senhor Ricardo Santana, da atuação dele como lobista da Precisa no âmbito do Ministério da Saúde. O paradoxal da história, Agostinho, é que quem aprovou esse requerimento, que trouxe esses documentos para a CPI, adivinha quem foi? Foi o senador Ciro Nogueira, que hoje é chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro. Nós temos até que agradecer a sua excelência por esta contribuição. Eu sei que ela não foi consciente, mas temos que agradecer essa contribuição de sua excelência. Mas o problema com o doutor Aras, e assim, meu voto contrário à recondução dele, não é só pela conduta dele em relação a uma operação de combate à corrupção. É a conduta dele em relação a todas operações de combate à corrupção. Eu discordo veementemente da nova compreensão que ele teve no trato das chamadas forças-tarefas de combate à corrupção, de todas, não só da Lava Jato em relação a Curitiba, de todas. Isso que me levou ao voto contrário, ao voto diferente a ele. Bom,